No mundo do esporte, raros são os nomes que conseguem transcender as quadras e se tornar símbolos de uma nação. Oscar Schmidt não é apenas um ex-jogador de basquete. Ele é uma lenda viva cuja trajetória redefine os limites da excelência. Com 49.737 pontos acumulados em sua carreira, Oscar detém o título de maior cestinha da história do basquete mundial, superando ícones como Kareem Abdul-Jabbar. Seu reconhecimento global é fruto de uma jornada que atravessou fronteiras, partindo do solo brasileiro para conquistar a Itália e culminar no Hall da Fama nos Estados Unidos. O propósito desta análise é mergulhar em seu legado esportivo, compreendendo sua escolha patriótica ao recusar a NBA e sua resiliência diante de desafios de saúde, especialmente ao analisarmos a transição do esporte amador para o profissionalismo que ele personificou com tanta maestria. Tudo começou em Natal, no Rio Grande do Norte, onde Oscar nasceu em 1958. A mudança de sua família para Brasília proporcionou o cenário para seus primeiros passos no esporte, embora o basquete não tenha sido sua escolha imediata. Contudo, seu porte físico e determinação o levaram para as categorias de base do Palmeiras, em São Paulo, onde sua ascensão foi meteórica. Foi nesse período que o jovem atleta começou a moldar a precisão que o tornaria famoso mundialmente. Enquanto muitos viam um talento nato, o que ocorria nos bastidores eram horas de repetição e um compromisso obsessivo com a perfeição técnica do arremesso. É impossível falar de Oscar sem mencionar o apelido Mão Santa. Entretanto, existe uma ironia nesse epíteto. Para o público, suas cestas pareciam fruto de intervenção divina. Para Oscar, essa denominação era um equívoco. Ele sempre enfatizou que sua mão não era santa, mas treinada à exaustão. A mágica que os espectadores presenciavam era o resultado de 1.000 arremessos convertidos diariamente após os treinos coletivos. Essa disciplina foi o alicerce que permitiu ao Brasil desafiar potências que pareciam inalcançáveis, mostrando que o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. O momento que mudou a percepção do basquete brasileiro ocorreu em 1987, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Naquela época, a seleção dos Estados Unidos era considerada invencível em seus domínios. Atuando na Market Square Arena, a equipe americana contava com talentos que logo brilhariam na NBA e ninguém esperava que o Brasil oferecesse resistência real. O ambiente era hostil e a pressão psicológica sobre os brasileiros era imensa, mas o foco de Oscar permanecia inabalável. O clima era de confiança dos anfitriões, mas a seleção brasileira, liderada por Oscar e Marcel, estava prestes a protagonizar uma das maiores reviravoltas da história do esporte mundial. A partida começou com o domínio dos americanos, que abriram vantagem considerável no primeiro tempo. Parecia que o roteiro de vitória dos donos da casa seria seguido. No entanto, o segundo tempo trouxe uma mudança de paradigma. Com uma estratégia ousada e confiança na linha de 3 pontos, Oscar e Marcel converteram arremessos que deixaram a defesa americana atônita. Antes de continuarmos essa narrativa, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A virada em solo estrangeiro não foi apenas uma vitória tática, foi um choque cultural. Ao derrotar os Estados Unidos em sua casa por 120-115, o Brasil quebrou uma mística de invencibilidade de décadas. O impacto dessa conquista reverberou pelo planeta, forçando o mundo a olhar para além das fronteiras tradicionais. Para Oscar, aquele triunfo foi a validação de seu esforço e a prova de que o Brasil pertencia ao topo. A imagem de Oscar comemorando na quadra americana tornou-se um símbolo de patriotismo e garra. A partir dali, a percepção global sobre o basquete brasileiro mudou permanentemente, abrindo portas para gerações futuras. A dedicação que ele demonstrava em quadra era um reflexo de sua alma competitiva, algo que transcendia o ato de jogar e se transformava em uma missão. A história fascinante de como ele lidou com o interesse da maior liga do mundo, após esse feito, define ainda mais sua grandeza humana, revelando escolhas guiadas por valores éticos superiores. Após a conquista em Indianápolis, o mundo do basquete não conseguia mais ignorar o fenômeno brasileiro. No entanto, o flerte com a maior liga do planeta havia começado anos antes, em 1984, quando o New Jersey Nets selecionou Oscar Schmidt no draft da NBA. Naquela época, o cenário esportivo global era regido por normas rígidas.
A Federação Internacional de Basquete, a FIBA, impunha uma restrição severa. Qualquer atleta que assinasse um contrato profissional com uma equipe da NBA ficava automaticamente impedido de representar sua seleção nacional em todas as competições oficiais, como Olimpíadas e Mundiais. Para Oscar, essa não era meramente uma decisão contratual, mas um dilema moral e patriótico. De um lado, estava a oportunidade de testar seu talento contra os melhores jogadores do mundo na liga mais lucrativa da modalidade. Do outro, pesava o orgulho de vestir a camisa verde e amarela, e o compromisso com o seu próprio povo. Sem hesitar, Oscar optou pela lealdade à pátria. Ele recusou as ofertas milionárias e o brilho dos refletores americanos para garantir que continuaria defendendo o Brasil. Essa decisão cimentou sua imagem como um herói nacional, alguém que colocava o amor pela bandeira acima de qualquer interesse pessoal. Impedido de ingressar na Liga Americana sem sacrificar sua história na seleção, Oscar encontrou na Europa o palco ideal para demonstrar sua hegemonia. Sua passagem pela Itália, defendendo as cores do Caserta e posteriormente do Pavia, foi um longo período de domínio. Na Liga Italiana, então uma das mais competitivas do mundo, Oscar não apenas jogou, ele reinou. Suas estatísticas eram impressionantes, com médias ultrapassando a barreira dos 40 pontos por partida. Ele se tornou uma divindade para as torcidas locais, transformando cidades pequenas em centros de peregrinação para os amantes do esporte. Foi nesse período que sua influência começou a moldar futuros astros. Nas arquibancadas, um jovem chamado Kobe Bryant observava atentamente cada movimento do brasileiro, absorvendo a técnica de arremesso e a mentalidade implacável que Oscar exibia em quadra. A consistência de Oscar ao longo de absolutamente todas as décadas permitiu que ele alcançasse marcas que desafiavam a lógica do esporte. Enquanto acumulava cestas em clubes na Itália e, mais tarde, no Valladolid, na Espanha, ele pavimentava o caminho para se tornar o maior pontuador da história. Ao superar a marca de 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar, Oscar estabeleceu um novo patamar de longevidade e precisão. Cada ponto marcado era o resultado de uma rotina espartana. Mesmo após o fim dos treinamentos coletivos, Oscar permanecia sozinho na quadra. Seu ritual de converter 1.000 arremessos diariamente era um compromisso sagrado. Ele se recusava a sair do ginásio enquanto não atingisse aquela meta exata, garantindo que sua mecânica fosse infalível sob pressão. Essa dedicação encontrou seu ápice no ciclo olímpico, onde Oscar Schmidt se tornou sinônimo de excelência absoluta. Participando de 5 edições consecutivas das Olimpíadas, desde os Jogos de Moscou, em 1980, até Atlanta, 1996, ele se transformou em uma lenda do olimpismo. Em Seul, em 1988, Oscar estabeleceu o recorde de maior pontuação em uma única edição dos Jogos, ostentando uma média de 42 pontos por jogo. Ele foi o principal cestinha em 3 edições olímpicas diferentes, um feito que demonstrava sua capacidade de se manter no topo contra as melhores defesas do planeta por quase 20 anos. A trajetória de Oscar na Europa e na seleção não era composta apenas de estatísticas, mas da construção de um legado de paixão. Ele enfrentava esquemas táticos desenhados para pará-lo, mas sempre encontrava uma brecha para seu arremesso letal. Mesmo com propostas recorrentes para repensar sua ida aos Estados Unidos, Oscar permaneceu fiel às suas escolhas. A jornada prosseguia de forma intensa, mas novos desafios começavam a surgir, testando sua força interior diante de todas as incertezas e a proximidade do fim da carreira, e as grandes incertezas do seu futuro. A carreira de Oscar Schmidt não poderia ter um desfecho em outro lugar que não fosse o solo brasileiro, diante da torcida apaixonada que o transformou em uma divindade nacional. No ano de 2003, vestindo a camisa do Flamengo, o mundo do esporte parou para assistir ao último ato de uma jornada épica dentro das 4 linhas. A despedida foi um turbilhão de emoções intensas, marcada por lágrimas genuínas e uma ovação ensurdecedora que selou definitivamente a trajetória do ídolo das multidões. Oscar deixava as quadras fisicamente, mas sua alma competitiva já havia se tornado parte integrante do DNA do basquete mundial. O reconhecimento internacional manifestou-se de forma grandiosa com sua entrada triunfal no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e no FIBA Hall of Fame,
Ver um brasileiro ser imortalizado no santuário máximo do basquete, em Massachusetts, foi a confirmação definitiva de que sua escolha de priorizar a seleção brasileira não diminuiu seu tamanho. Pelo contrário, elevou sua lenda a um patamar de respeito quase religioso entre os maiores nomes da história. A magnitude de sua influência atravessou oceanos e conectou gerações. Um dos testemunhos mais poderosos dessa influência global foi a relação de profunda admiração que o astro Kobe Bryant nutria por ele. Kobe, que passou anos fundamentais de sua infância na Itália, acompanhando a carreira do pai, cresceu fascinado pelos espetáculos proporcionados pelo cestinha brasileiro. Para o futuro ídolo do Los Angeles Lakers, Oscar Schmidt era o exemplo supremo de arremessador, cuja técnica impecável e confiança inabalável serviram de base para a construção de sua própria mentalidade vencedora. Essa conexão transgeracional revela que o impacto de Oscar não se limitou apenas às estatísticas, mas funcionou como uma semente de inspiração para talentos que dominariam o cenário mundial décadas depois. Entretanto, o destino reservava para o Mão Santa um adversário muito mais formidável do que qualquer marcador implacável. Em 2011, o diagnóstico inesperado de um tumor no cérebro chocou o Brasil e a comunidade esportiva global. O homem que parecia invulnerável sob a pressão dos cronômetros agora se via diante de uma batalha extenuante pela própria sobrevivência. Contudo, fiel ao seu espírito de luta, Oscar não permitiu que a doença definisse o seu fim. Ele encarou o tratamento com uma transparência corajosa e um otimismo inabalável, transformando sua luta pessoal em um movimento de conscientização. Ao compartilhar abertamente cada etapa de sua jornada, ele desmistificou o câncer e ofereceu esperança a milhares de pessoas, provando que a resiliência é a maior virtude de um campeão. Essa mesma força facilitou sua transição para uma nova e vitoriosa carreira como palestrante motivacional. Oscar conseguiu transpor a disciplina espartana de seus 1000 arremessos diários para o ambiente corporativo e grandes auditórios. Em suas palestras, ele frequentemente desmitifica o próprio apelido, reforçando que o sucesso nunca foi fruto de um milagre, mas sim de uma obsessão saudável pelo treinamento e pela busca contínua da perfeição. Ele ensina que a superação é uma decisão consciente que deve ser renovada diariamente. Sua voz, agora distante do barulho das quadras, continua vibrante, inspirando novos líderes a buscarem a excelência através do esforço e da integridade absoluta. Ao analisarmos o basquete contemporâneo, é impossível não debater sobre como seria o desempenho de Oscar na NBA moderna. Em uma era onde o arremesso de longa distância é a principal arma estratégica, muitos especialistas afirmam que ele seria uma superestrela ainda mais devastadora e dominante. Imagine um atleta com sua precisão cirúrgica e alcance de tiro ilimitado, atuando em sistemas que incentivam o alto volume de tentativas no perímetro. Todavia, sua ausência da Liga Norte-Americana permanece como um monumento ao seu patriotismo incondicional. Enquanto o basquete nacional anseia por novos talentos, o nome de Oscar Schmidt continua sendo o padrão ouro de dedicação e amor à camisa. Ele concluiu sua jornada profissional com a marca assombrosa de 49.737 pontos, superando lendas como Kareem Abdul-Jabbar e estabelecendo um recorde que parece inalcançável. Mas seu verdadeiro legado vai além do placar eletrônico. Oscar é a personificação do herói que jogou por uma nação, recusando fortunas para manter viva a chama do orgulho brasileiro. Sua história é um lembrete eterno de que o talento sem suor é vazio e que a lealdade aos próprios valores define um verdadeiro vencedor. Oscar Schmidt, o eterno Mão Santa, permanece como uma luz que ilumina o caminho do esporte, um símbolo de superação e patriotismo que o tornou imortal no coração de todos os brasileiros.